Boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso penúltimo conteúdo. Isso quer dizer que nós estamos em ritmo de final de semestre. E é claro, como eu faço em todo semestre, nós já temos alguns alunos que já estão com a média. Já passaram, desde que não faltem até o fim do ano, né? Porque senão repete por falta. Nós temos aqui que dar os parabéns para o Breno, para o Christian, para a Daiane, para o Douglas, para o Guilherme Silva, para o João Pedro, para o João Vitor Lourenço, para a Juliana, para o Lindovaldo, para o Lucas Feitosa, para o Luiz Renato, para o Ronildo e para o Vinícius. Parabéns, vocês já chegaram na média. Antes do semestre acabar. Muito bem. E os outros estão quase lá. Vamos então começar com a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre opacidade e sombra. Então, nosso livro número 15, Opacidade e Sombra, a gente vai ter aqui como tema da aula de hoje, primeiro opacidade e depois sombra. Porém, eu incluí também, antes do finalzinho, mostrar para vocês que existe uma função calc que ajuda muito, principalmente quando a gente vai trabalhar com layouts mais líquidos, ou seja, layouts que se adaptam às condições de exibição. Então, eles funcionam mais bem, perfeitamente, quando você está trabalhando com vários dispositivos, né? E eles conseguem se mostrar sempre nítidos e bem apresentados em qualquer dispositivo. É claro que a gente pode fazer isso com porcentagem também. A porcentagem ajuda muito para a gente trabalhar com layout líquido. Mas o calc dá uma mãozinha quando necessário. Vamos começar então com opacidade. Lembrando para vocês que vocês podem me interromper e fazer qualquer comentário na hora que quiserem, tá bom? Não se preocupem. Opacidade. O CSS3, então, introduz a propriedade opacity, que permite especificar a opacidade de um elemento. O valor é um número entre 0 e 1, sendo como exemplo 0,5, que é igual a opacidade de 50%. A gente também tem a propriedade RGBA. Você pode usar RGB com 3 valores. O RGB, no caso, com 3 valores, é para o vermelho, para o verde e para o azul, né? Agora, você tem a propriedade RGBA. O A, no caso, é o alfa, que é justamente a opacidade. Aqui no exemplo, background color, está sendo utilizado RGBA com 0, 0, 0 e meio. Tá? Esse último meio é justamente a opacidade 50%. A gente vai agora brincar com opacidade no nosso sitezinho. Vou tirar aqui da frente a apostila. Já estamos aqui com o site apresentado. Está com 100%. Deixa eu botar um pouquinho menos para ficar com a cara mais bonitinha. E a gente vai mexer com a opacidade aqui nessa parte de benefícios. Com essa foto do Fusca branco aqui, vamos dar uma olhada nela. Deixa eu aumentar um pouco mais esse browser. Não adianta, vai ficar mais ou menos isso mesmo. Bom, então vamos lá. O que a gente tem aberto aqui? O index, que é onde está aquele Fusca. Esse Fusca é o Fusca da parte de benefícios. Lembra a imagem benefícios que a gente teve que grudar na lista porque não estava extrapolando 100%? Justamente é isso aqui que a gente vai trabalhar, com essa imagem benefícios. Vamos achar essa imagem benefícios aqui no CSS, aqui, ó, conteúdo benefícios, listas benefícios e imagens benefícios. Achei. Ela aqui está redimensionada para apenas 60% do tamanho do espaço da tela para que ela ocupe essa largura, porque os outros 40% é ocupado pela lista de benefícios. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar uma opacity. Então, opacity de
0.3, Ctrl S para gravar. A imagem, que já não estava tão nítida assim, por causa desse fundo cinza, ela meio que se perde, porque ela também é formada de elementos em tons de cinza. Quando eu der F5 aqui, o que vai acontecer? Olha lá, ela meio que esfumaçou. Ela está agora só com 30% de opacidade. Ela ficou bem transparentezinha, tá certo? Bom, isso daqui é para mostrar a propriedade, né? O atributo opacity. Mas a gente pode fazer mais coisa com isso. E eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai fazer uma pequena animação utilizando isso. Como? A ideia é que, utilizando uma pseudoclasse, eu vou criar uma pseudoclasse para a imagem dos benefícios, hover. O hover é aquele que funciona para quando a gente for passar com o mouse por cima. O que eu vou fazer aqui? Quando a gente passar com o mouse por cima, a opacidade vai ser 1, ou seja, ele vai ficar completamente visível, certo? A gente vai tirar a transparência do elemento. Dei Ctrl S aqui, voltei para cá, F5 carregando a página de novo, e agora quando eu passo com o mouse em cima, eita, não acontece nada. O que eu aprontei? Eu escrevi a imagem errado. Muito bem. Ctrl S de novo, volta para cá de novo, dou F5, e aí vamos lá. Quando passar o mouse por cima, pronto, a imagem aparece com 100% de opacidade. A gente retira aquela transparência incluída nela, tá? Bom, a gente ainda pode utilizar opacidade em textos. Só que aí, no caso, a gente não vai usar opacity. A gente vai usar uma outra possibilidade, que é justamente o RGBA. Bom, vocês lembram que a gente trabalhou um pouquinho aqui com os títulos. Título do benefício está aqui. Esse benefícios que está aqui, eu vou pegar esse benefícios lá do título principal. Vamos subir lá para o título principal. Vamos achar ele aqui. Título principal, tá? Aqui, título principal, margem e tal. Esse título aí tá muito apagadinho, principalmente aqui onde tá cinza. Aqui nos outros até que não tá tão ruim, não. Mas a gente vai incluir aqui, no título principal, o color, RGB. O RGB, vocês veem que tem duas opções, RGB e RGBA. O RGB você tem que dizer a cor, a intensidade para o vermelho, para o verde e para o azul. RGB 000 significa cor preta. Então, se eu der F5 aqui, a gente vai ter a cor preta aqui, ó, nas letras do título, cor preta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alterar para RGBA e incluir um alfa. O alfa aqui vai ser 0.5. É o último atributo. E aí, eu vou fazer com que as letras fiquem com uma transparência. F5. Deu para notar a transparência, gente? Ele ficou mais apagadinho agora. Principalmente em relação as letras de baixo, né? Deixa eu aumentar essa opacidade para ficar bem mais clara essa transparência. Tem 20% agora. Ah lá, agora ficou bem apagadinho. Transparência bem nítida. Então a gente pode fazer transparência de elementos utilizando a propriedade opacity, ou pode incluir na definição da cor do RGB o alfa, utilizando RGBA. E aí o A, do caso, vai ser o atributo onde você coloca a transparência. Eu vou deixar com 50% para não ficar tão apagado. Pronto, 50%. Também não dá nem para ver que está meio que transparente, né? Bom, gente, basicamente, aqui, não, vamos deixar com 30%, porque na apostila está 30%,
E aí vão ficar do jeitinho que está na apostila. Pronto. Isso, 30%. Ficou um pouquinho mais apagadinho. Bom, eu acho que a opacidade acabou. Era isso que eu tinha para falar, das possibilidades de você trabalhar com elementos ou texto transparente, tá bom? Agora a gente volta para falar sobre outro tema, que são as sombras. A gente tem uma propriedade chamada Box Shadow, que permite adicionar uma sombra projetada em torno de uma caixa. Podemos utilizar vários parâmetros: deslocamento horizontal, valores negativos posiciona a sombra à esquerda e valores positivos posiciona a sombra à direita. O deslocamento vertical, onde valores negativos posicionam a sombra no topo da caixa. Distância do desfoque. Se omitida a sombra é uma linha contínua. Se você coloca o desfoque, ela fica como se fosse uma sombra mesmo, com como é que eu vou dizer? Um desfocado no final dela. Difusão da sombra. Se usado um valor positivo, fará com que a sombra se difunda em todas as direções. E um valor negativo fará com que ela se contraia. A cor da sombra, a gente pode definir uma cor numa sombra numa cor qualquer. E o atributo inset faz com que a sombra ela seja interna da caixa. Então, imagine uma caixa onde tem uma sombra atrás. Você pode fazer com o inset, que essa sombra não apareça atrás, fora da caixa. Ela vai aparecer dentro da caixa. Tá? Como se a caixa estivesse meio que esburacada no efeito 3D. E a gente ainda tem a propriedade Text Shadow, que cria as sombras em textos. Da mesma forma que a gente fez opacidade para caixas e opacidade para texto, aqui a gente pode fazer sombras para caixas e sombras para texto também, tá? Então vou brincar com sombra então, finalmente. Qual imagem que a gente vai escolher para brincar com sombra? Ela mesma, essa mesma imagem desse Fusca que está aqui. Usaremos a imagem então dessa seção de benefícios para poder brincar um pouquinho. A gente já tinha feito o trabalho de colocar uma opacidade. Vamos fazer o negócio direito, porque essa animação de tirar a transparência aqui, ela está muito pesada, muito rígida. Vamos incluir uma transição. Lembra do transition? Transition de 400 milissegundos. Vamos ver se vai funcionar. 400 milissegundos. Se eu der F5, e aí agora, ó, quando eu passo, ele faz uma transição mais suave entre o transparente e o totalmente opaco, tá bom? Mas aí agora vamos falar de sombra. De cara, vou acrescentar um Box Shadow. Esse Box Shadow vai ter 10 pixels por 10 pixels e vai ser preto. Preto, no caso, 000000. Tá? Pronto, acrescentei um Box Shadow. Vamos ver como é que ele aparece lá. Vou dar F5. Pronto, já está com o Box Shadow. Um efeito de tridimensionalidade com essa sombra atrás da figura. Ué, mas para que serve 10 pixels, 10 pixels? Bom, os 10 pixels é para você definir o tamanho. Você pode passar o primeiro para 20 pixels, e aí o que vai acontecer? Ele fica maior aqui na vertical. Agora, você pode pegar o segundo e passar para 20 pixels. E aí o que vai acontecer? Ele fica maior aqui na horizontal. Mas para ficar mais bonitinho, o ideal é que ele fique sempre do mesmo tamanho, né? Na vertical e na horizontal. O terceiro elemento é a cor, no caso aqui preto. E é isso. E é simplesmente assim, só com isso a gente já consegue esse efeito bonitinho de sombra que tem aqui, tá? Mas é claro que não precisa ficar só nisso. Agora eu vou acrescentar aquela questão daquela suavização. Por quê? Do jeito que está aqui, essa sombra está muito rígida.
é como se a foto tivesse dado uma deslocada e saído e criado um buraco por trás. Então a sombra está muito rígida. Eu vou colocar uma suavização, porque a luz ela é mais difusa, né? Então, 5 pixels de suavização. A gente acrescenta esses 5 pixels depois da definição vertical e horizontal e antes da cor. O resultado na sombra, vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença. Tá bem suave mesmo, ó. Tá bem suave, talvez vocês não estejam conseguindo ver, não sei. Deixa eu passar esses 5 pixels para 10 pixels de uma vez. Vamos ver o que vai acontecer se for 10 pixels. 5. Ficou bem mais difuso, bem mais difuso. Quanto mais você for aumentando aqui, vamos ver se eu coloco 20 pixels, vamos ver o que acontece. Estou curioso para saber o que vai acontecer com 20 pixels. Ele está mais difuso ainda. Ele está se espalhando pelo cinza que tinha ao lado, tá? Mas é claro, não precisa de ser um valor tão alto. O 20 pixels, os 5 pixels, já dá o efeito de uma difusão bem suave para tirar aquela cara de que a foto foi deslocada e apareceu um buraco atrás. Tá? Já fica com mais cara de sombra ainda. Tá? Além disso, agora a gente vai definir a intensidade. Porque, veja, a intensidade, no caso, é o conceito da proximidade do foco de luz em relação à figura que está sombreada. E essa informação, a intensidade, ela vem depois do blur, da suavização. Eu vou colocar uma intensidade de 20 pixels para mostrar para vocês se dá para vocês extrapolarem bastante essa questão. A intensidade é como se você tivesse chegado com o foco de luz bem mais perto da figura, causando uma sombra muito maior. Ó o estado agora do negócio. A sombra ficou bem grande e passou até a extrapolar a parte de cima. A parte de baixo que a gente já tinha definido passou para 20, enquanto que a parte que não tinha sombra nenhuma ficou com 10. Tá? Então esse quarto elemento aqui é a intensidade da sombra. Além da intensidade da sombra, agora que vocês vão ver o tanto de bagunça que a gente pode fazer com isso daqui. Além de fazer a intensidade da sombra, o blur e tudo mais, eu posso também, olha que maluquice, criar muitas sombras ao mesmo tempo para a mesma figura. Se eu colocar uma vírgula e sair definindo um monte de outras sombras, no caso agora eu quero uma sombra amarela e depois eu quero uma sombra usando RGB, 20 pixels, RGBA, um 255, que é o vermelho intenso, né? 0 para o verde, 0 para o azul e 0,5 de transparência. Vocês viram que agora eu vou ter 3 sombras concorrendo pela parte posterior da figura. Uma sombra que a gente já tinha definido como preta, uma outra sombra definida como amarela e uma outra sombra onde a gente utiliza RGBA para fazer uma sombra vermelha. Vamos ver como é que essa bagunça vai ficar aqui. F5. Olha só. Vocês perceberam que a transparência ela inclui a sombra. Porque se o elemento que está ganhando sombra ele está ficando transparente, a sombra vai subir também. Então observe que a gente tem agora um amarelo escondido aqui atrás, o vermelho lá atrás. Então, se eu tirar esse excesso aqui, vamos ver como é que fica, se fica um pouco melhor. Ficou um pouco melhor agora, ó. Aqui dá para ver bem melhor, olha. A gente tem uma sombra preta para um lado,
uma sombra amarela para cima, uma sombra vermelha para baixo. Virou uma porta de circo mesmo, né? Ou seja, dá para fazer o que a gente quiser, tá? Inclusive coisas bem feias. Não necessariamente tem que ficar tudo bonito. Além disso tudo, a gente pode fazer sombra interna. E no caso, eu vou usar esse quadro maior aqui em volta, tá? Esse quadro maior, o quadro de benefícios mesmo. Para isso, eu vou pegar aqui benefícios, deve estar aqui para cima, benefícios, tá? E vou criar um box shadow aqui. Um box shadow inset, ou seja, um box shadow interno, com 20 pixels e por FF 0000, ou seja, vermelho. Eu estou usando o primeiro aqui, que é o Red, ou R do RGB. Dou Ctrl S, Box Shadow, e do F5. Pronto. Agora a gente viu a possibilidade de fazer uma sombra interna. Ok? E se eu aumentar esse negócio aqui? Se eu botar 10 pixels aqui, o que será que acontece? O que é esse primeiro zero que está aqui? Ctrl S, F5. Ah, ele engrossou na vertical aqui do lado de cá. Agora vamos engrossar o outro, que deve ser horizontal. Provavelmente vai engrossar a parte de cima. Isso, engrossou a parte de cima. Então observem. Observem, a gente tem agora uma sombra interna feita com vermelho, tá? Vou tirar isso daqui. Bem. Muito bem. Ele é 00 porque ele não desloca, não é uma sombra deslocada. Ela acontece pelos 4 lados. E o 30 pixels é o tamanho que ele vai ter. Ele vai ter esse tamanho em todos os lados, porque eu não desloquei a sombra para nada. Muito bem. Agora, Text Shadow. Vamos mexer no Text Shadow? Vou voltar lá em cima, usar o texto principal de novo. E é claro, eu vou tirar esse negócio dessa transparência que a gente tinha colocado anteriormente, essa transparência aqui, porque senão a sombra vai ficar tão... a letra já é fina. Se eu for fazer uma sombra com a letra transparente, aí fica pior ainda. Então, para poder trabalhar aqui, eu vou eliminar esse color RGBA que a gente tinha feito e simplesmente trocar pelo Text Shadow. E, da mesma forma, 2 pixels de deslocamento da sombra por 2 pixels de deslocamento e uma sombra feita com vermelho. Para isso eu coloco o FF 000000. Não está aceitando. Acho que agora vai aceitar. Aceitou. Assim. Agora dá para ver no fundo da letra uma sombra feita em vermelho, tá? Que dá um certo efeito de tridimensionalidade, né, no título. Ok? Muito bem. O que mais que a gente tem aqui para mostrar? Finalmente a função calc, tá? Para mostrar a função calc, a gente vai lá inspecionar a nossa página. Vamos entrar lá no modo F12, tecla F12. Aí, tá aí o F12. E eu quero chegar neste elemento aqui. Por que ele não tá... Ah, agora resolveu funcionar. Inspecionar esse elemento. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu vim aqui, cliquei no elemento, vim aqui em inspecionar.
Aí ele aqui na parte do controle, ó, ele já mostra diretamente o elemento que eu estou querendo. E já mostra, inclusive, as propriedades CSS do Fusquinha. Ele tem widget, float e margem. Mas a gente está aqui para trabalhar e mexer com calc. E o que a gente vai mexer com calc aqui? Vocês podem ver que a largura desse elemento está em 120 pixels. Tá? Eu poderia diminuir ele para, sei lá, 20. Vamos tirar o 1 aqui. Olha lá, ele mudou para ficar pequenininho. Agora ele tem só 20 pixels. Se eu boto 120 de novo, está lá o tamanho dele. Agora, ele poderia ser um percentual. Tá? Um percentual provavelmente da página. Se eu boto aqui 20%, eu já tenho um elemento um pouco mais, como eu diria, um elemento um pouco mais líquido, né? Que ele está ocupando aqui no caso 25% da página. Do começo dela, tem a faixa branca, depois tem os elementos, depois tem a faixa branca de novo. Isso corresponde a 20%. Agora, uma coisa que pode ser feita aqui é você colocar o seguinte: 20% está muito grande, mas eu quero que ele continue líquido. Eu poderia baixar para 10%. Poderia. Mas eu poderia também lançar mão de uma coisa aqui que de vez em quando é interessante, que é a função calc. Como que a função calc trabalha? Basta você acrescentar aqui calc, tá? 20% menos 26 pixels. Então, o 20% vai ser sempre em relação à página. Então, o 20% ele como direi, ele é líquido, ele varia de acordo com o dispositivo ou o tamanho da página que estiver sendo mostrado. O 26 pixels é fixo. E aí ele faz o cálculo necessário. Veja, se eu tirar esse 26 pixels daqui, ele vai continuar calculando calc 20%. Menos 26 pixels. Opa. 26px, tal. Isso. Ele calcula 20% da página toda menos 26 pixels. Poderia ser 36 pixels, 46 pixels, 56 pixels. Aí vocês resolvem. Na verdade, eu estou usando isso daqui só para poder mostrar para vocês que há a possibilidade de fazer simulações. Essa função calc aqui, você pode fazer uma equação aqui mais elaborada. Você pode, em vez de 56 pixels, abrir outros parênteses aqui e colocar aqui dentro 16 pixels multiplicado por 4, por exemplo. A conta vai ser feita da mesma forma. Tá? Ó, se eu tiro o vezes 4, ele fica de um tamanho. Se eu multiplico por 4, ele muda de tamanho. Então, vejam, você pode trabalhar com essa função calc dentro do CSS do jeito que você quiser. E montar equações para serem resolvidas para tornar a página muito mais parametrizada. Não vou nem alterar o CSS, porque essa ferramenta de simulação aqui já nos permite entender qual que é a função do calc. Como que a gente pode trabalhar com a função do calc. Tá? Saindo com F12, saindo da função de simulação. Muito bem. O Paulo está perguntando: professor, se eu posicionar uma imagem em cima da outra e colocar um hover de 1 na de baixo e 0 na de cima, eu teria efeito dela sumir e a outra aparecer? Provavelmente sim, porque você vai trabalhar com transparência. Mas existe uma outra coisa, uma outra forma de você fazer isso, que não necessariamente você precisa usar transparência, que eu vou apresentar para você na aula que vem. Que não necessariamente você precisa usar transparência, porque o que acontece? No caso da transparência, a imagem está lá e você quer que ela não apareça. Mas você tem como fazer
de forma que você tem um comando que você pode usar para que ela não seja exibida, para que o browser ignore ela em algum momento, tá? Para o que eu vou mostrar? Por que eu vou usar isso na aula que vem? Eu já estou falando da aula que vem. Para você fazer aqueles menuzinhos, vou apresentar para vocês como é que você faz aqueles menuzinhos drop-down. Bom, hoje é 16 de junho e a atividade de hoje é vocês incluírem na página de vocês, que vocês estão montando, elementos com transparência, ou seja, opacidade reduzida e sombra. Então, vocês simplesmente precisam acrescentar no site que vocês já estão desenvolvendo algum elemento com opacidade e sombra, tá? A entrega, é claro, é até a meia-noite da terça-feira que vem. E lembrem-se, a aula que vem a gente vai falar sobre formatação para celular e também sobre a possibilidade de fazer menu drop-down. E aí, na aula depois, ou seja, daqui a duas semanas, vocês já vão iniciar a apresentação final do trabalho criado durante as aulas práticas, que é o site que vocês estão montando. Eu tenho acompanhado a evolução do site de vocês e estou muito animado. Vocês realmente estão conseguindo utilizar os elementos do CSS que eu estou passando para vocês para poder fazer os sites cada vez mais elaborados, tá certo? Então, uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que essa apresentação, tá, daqui a 2 semanas, ela segue uma ordem, e a ordem é do aluno com maior nota para menor nota. Por que eu faço isso? Porque a apresentação começa no dia 30/6, e aí vamos lá dar uma olhada na aba de julho, e ela continua no dia 7. Então, e aqui inclusive na aba de julho, a gente já tem aqui o lugar onde vocês vão colocar o link para poder fazer o site final. Então, observe aqui que também nós temos aqui qual a descrição da pontuação, o que tem que ter no site para poder ser pontuado. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos 2 dias e no primeiro dia apresenta aqueles alunos que estão com melhor nota. Por quê? Para dar tempo para aqueles que precisam de mais nota terem mais uma semana para poder trabalhar um pouco mais no trabalho final, tá? E aí, se alguém não conseguir nota depois de apresentar o trabalho final, a gente ainda tem o dia 14, onde a gente vai ter de novo uma apresentação. Só que agora o trabalho final muda de nome, ele passa a ser um trabalho de recuperação da disciplina. Pode falar. Eu posso falar que você vem depois da aula, sozinho? Ah, claro. Espera o pessoal sair e fica por aí, a gente conversa. É tranquilo, valeu. Vou fechar aqui o editor. Vou abrir o Replit, né? Espera aí que eu me perdi. Abrir aqui o Replit e solicitar fazer o upload file. Área de trabalho, aula de hoje, pega do primeiro ao último elemento, abre aqui, roda, e a nossa página está aqui atualizada, com sombra no título principal, opacidade funcionando, muito bem. Então eu gostaria que vocês utilizassem o tempo que ainda tem mais uma meia horinha aí, para poder fazer e terminar a apresentação de vocês. E o trabalho de hoje, né? O trabalho de hoje que é para vocês incluírem transparência e sombra em algum ponto do site de vocês. Ok?